Olá pessoal, bem-vindos à nossa Feira de Ciências Online. Hoje vamos falar um pouquinho com vocês sobre um assunto bem importante. Então, sabemos que com o aumento das áreas urbanas, os recursos naturais acabam sendo contaminados. E justamente por causa dessa contaminação, existem aparelhos e métodos para avaliar o impacto ambiental, o que é muito bom. Porém, existem espécies que são substitutas nesse processo. Essas espécies são consideradas bioindicadores. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Mas, primeiramente, o que são bioindicadores? Como o próprio nome diz, são indicadores biológicos, ou seja, são seres vivos que respondem de diferentes formas às alterações do ambiente. A presença ou a ausência de uma determinada espécie, seja planta ou animal, pode ser um sinal de que algo esteja acontecendo, seja bom ou ruim. Então, assim, os bioindicadores têm a relevância biológica de informar sobre um possível problema de contaminação do ecossistema. Então, uma espécie não está ausente, a gente não consegue mais encontrar aquela espécie. O que aconteceu para ela ter desaparecido? Ou uma espécie que começa a se reproduzir em grande escala. O que aconteceu naquele ambiente para que aquela espécie está se reproduzindo em grande escala? O que aconteceu? Então ela está indicando algo, ela está indicando que alguma coisa está acontecendo no ambiente, por isso que é bioindicador. Então animais, vegetais, micro-organismos, são vários os seres e comunidades que podem atuar como bioindicadores. E é interessante que eles sejam sensíveis ao desequilíbrio ecológico e de fácil monitoramento. Então, por causa disso, por esse motivo, insetos como libélulas e besouros e pequenos invertebrados como minhocas costumam ser bastante utilizados nesse tipo de controle biológico. Então, eu acho que deu para entender o que são bioindicadores, não é mesmo? Então, agora vamos tentar pensar nisso na nossa mini florestinha aqui. Então, nessa maquete, podemos observar de tudo um pouco. Podemos observar a água, podemos observar a terra, o matinho, as flores e tudo está aqui. Vocês conseguem pensar em possíveis bioindicadores presentes nesse ambiente? Por exemplo, na água podemos encontrar libélulas. As libélulas, elas vivem em água de qualidade razoável. Também podemos encontrar sapos. Sapos também são indicadores. Por mais nojento que algumas pessoas achem eles são muito importantes e a presença dele é algo muito bom. Na terra e nas flores, podemos encontrar formigas, besouros, joaninhas, borboletas e abelhas. As borboletas e abelhas são sensíveis a agrotóxicos e pesticidas. Então, justamente por causa do grande aumento do agronegócio, muitas abelhas estão até ameaçadas de extinção, porque elas são sensíveis a esse tipo de veneno, por assim dizer. Nas árvores podemos encontrar os líquens. Eles são indicadores da qualidade do ar. Então, isso porque eles são sensíveis, eles são extremamente sensíveis e só conseguem se desenvolver em locais úmidos e sem poluição. Então, geralmente, quando as pessoas encontram líquens nas árvores, elas falam, aqui o ar é puro. É por causa disso, porque elas não conseguem se desenvolver em locais poluídos. Então, vocês pensarem mais algum que a gente pode encontrar nesse ambiente? Se sim, vocês entenderam bem o assunto. Então, entendendo agora o que são bioindicadores, vamos focar em dois bioindicadores específicos. Um podemos encontrar na água e outro podemos encontrar na terra. A Larissa vai falar sobre as cianobactérias e a Saskia vai falar sobre as minhocas. Vamos dar atenção à Larissa primeiramente. Oi pessoal, eu me chamo Larissa e eu vou dar continuidade no que a Débora havia falado. Então, eu vou falar sobre as cianobactérias e a sua importância ecológica como um bioindicador. Mas antes disso, a gente precisa entender um pouquinho sobre as cianobactérias. As cianobactérias antigamente eram conhecidas como algas azuis, por conta da sua coloração e também porque elas eram comparadas às algas. Mas hoje já se sabe que elas são bactérias. Elas realizam um processo muito importante que é a fotossíntese, assim como as plantas e as algas também realizam. E por conta da fotossíntese, ela vai ter pigmentação diferente. Ela pode ter a pigmentação verde, que vem da clorofila do tipo A,
e a pigmentação avermelhada ou azulada que vem dos carotenoides. E elas vivem geralmente no meio aquático. Agora você deve estar se perguntando, por que as cianobactérias são bioindicadores? Elas são bioindicadores porque quando o meio aquático que elas vivem tem uma quantidade a mais de determinadas substâncias, como o nitrogênio e o fosfato, substâncias essas que são depositadas de forma descontrolada por conta da urbanização em algum dos casos, essas cianobactérias vão se desenvolver em quantidade muito maior do que a comum. E esse processo onde a água tem quantidade muito elevada de substâncias é chamado de eutrofização. E com a eutrofização, né, vai ter o acúmulo de cianobactérias, vai ter uma quantidade muito grande de cianobactérias que vai gerar a floração. Essa floração, como vocês vão ver nessa imagem, vocês vão observar que vai se criar uma espécie de manto sobre a água. E aí vocês devem estar se perguntando, por que a floração é tão ruim para a natureza? Então, como vocês viram, esse manto vai impedir que a luz solar ultrapasse essa água. Então, os seres vivos que dependem da luz solar para sua sobrevivência, que fazem fotossíntese, eles vão acabar morrendo. Mas isso nem é a pior das coisas com relação à floração. As cianobactérias, alguns gêneros dela possuem, né, liberam toxinas na sua metabolização. Então, quando se há o acúmulo dessas cianobactérias, vai ter muitas toxinas naquela água. Toxinas que vão, ao longo prazo, matar alguns dos seres vivos que utilizam daquela água. E essas toxinas podem ser as hepatotoxinas, que vai afetar o nosso sistema hepático, como o fígado, as neurotoxinas, que vai afetar o nosso sistema nervoso, e as dermotoxinas, que pode dar problemas na nossa pele. Então, é por isso que é bastante importante você tomar cuidado quando você vai em um local com água, tipo um rio, ou um lago, ou uma barragem, e observar se aquele local tem as características de uma floração, para você evitar entrar. As características são esse manto esverdeado, né, a água com essa cor mais esverdeada, e também um mau cheiro, porque elas vão liberar um odor muito forte. Então, se tiver essas características, não entre nessa água, porque você pode se intoxicar e trazer problemas futuros para você. E agora eu vou mostrar, né, de forma simplificada como esse processo ocorre. Então, gente, aqui vai ser o meu modelo. Esse seria um ambiente ideal, onde tem a vegetação nativa e a água com a coloração azulada. Essa água vai ter uma quantidade adequada de cianobactérias. Agora, com a ação do homem como exemplo, uma cidade começa a jogar esgoto de forma indevida no local, ou até mesmo a agroindústria se aloca perto do local. Então agora a gente vai visualizar o que acontece nesse ambiente, que antes era um ambiente ideal e agora vai se passar a ser um ambiente com a floração. Como vocês conseguiram ver, esse seria um ambiente que sofreu com os efeitos da urbanização de forma incorreta. Assim, aqui aconteceu a floração, que a gente notou a mudança da coloração da água de cor aparentemente normal para uma água esverdeada. E aqui a gente consegue observar o floramento com o acúmulo de cianobactérias. Então, como vocês viram, por conta do esgoto não tratado e do agronegócio, são os principais fatores que podem contaminar a água a ponto dela ficar eutrofizada. E isso vai gerar a floração. Então, vocês devem estar se perguntando, esse processo é um processo reversível? Então, ele é reversível, mas é caro reverter esse processo, esse fenômeno, porque vai precisar de produtos químicos específicos em larga escala, porque a gente está falando de um rio, de um córrego, de uma barragem. E como é que a gente faz para que esse processo não ocorra? É importante que os esgotos sejam tratados para que não vá os resíduos dos esgotos direto para essas águas. E também é importante que o agronegócio tenha o cuidado, né, e na quantidade de fertilizantes que vai utilizar no seu cultivo. Então, por isso, é importante a gente saber
né, sobre esse fenômeno, sobre esse processo que é a floração e como as cianobactérias são bioindicadores com relação a isso. Então é isso, agora vocês vão ficar com a explicação da Saskia. Espero que vocês tenham entendido. Olá, seres humanos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. O meu nome é Saskia e hoje eu estarei explicando o último bioindicador aqui da nossa feira de ciência. Bom, de antemão eu quero esclarecer que aqui está chovendo, então é possivelmente que vocês ouvirão um barulho de chuva ao fundo, mas eu peço que vocês ignorem. Meu bioindicador que eu escolhi foram as minhocas, né? Bom, aqui na nossa última maquete, é uma maquete versátil que dá para pegar. Nós temos aqui a grama, né, uma vegetação saudável, com flores, com possíveis outros bioindicadores vivendo ali, né, em harmonia ou não entre si. E aqui dentro nós temos a terra, né, o nosso solo. Aqui tem minhoca, viu, gente? Só que elas não estão muito amigáveis comigo, não. Elas não querem me ver, então elas foram pro fundo. Mas por que as minhocas são consideradas bioindicadores? Primeiramente, elas são muito sensíveis a mudanças bruscas no solo. Então, qualquer mudança assim, repentina pode ocasionar a morte desses organismos. Por exemplo, um aumento do pH, o solo com pH mais ácido ou pH mais básico, essa mudança repentina, ou substâncias em excesso ou em falta, pode ocasionar a morte desses animais, certo? Eles são anelídeos e eles fazem buracos no solo, não os buracos de minhoca da física, mas sim literalmente buracos que permitem a oxigenação do solo, né? Mas a principal característica é que as minhocas, elas decompõem matéria orgânica, né? Elas fragmentam a matéria orgânica, contribuindo assim no ciclo da vida, né? Na parte da decomposição, e produzem humus, né? Ou seja, o humus está intimamente ligado com a fertilidade do solo, né? E então esses bichos, eles trabalham ali na biodegradação, certo? Também fazer a compostagem de orgânicos. Então, quando uma folha seca de uma árvore cai, geralmente quem decompõe, né, fragmenta essa folha são as minhocas, né? Aqui na minha maquete eu tenho algumas folhas, né? Justamente para elas se alimentarem. E geralmente, quando tem minhoca ali no solo, o nitrogênio ele é convertido em amônio ou nitratos. Então ajuda todo ali a um solo ser saudável. Então a morte repentina desses organismos indicam que há um problema no solo, né? Há um excesso ou escassez de certas substâncias. Mas por que eu escolhi as minhocas como bioindicador para falar sobre? Bom, primeiramente para desmistificar esse medo que as pessoas têm de minhocas, né? Acham nojento e tem asco mesmo desses seres vivos, mas eles são inofensivos pra gente e tem toda essa importância. Então é importante mesmo que a gente espalhe a informação corretamente e desmistifique a ideia errada que as pessoas têm de certos organismos. Para finalizar, eu peguei um exemplar de minhoca para vocês verem de pertinho, né? Aqui é a minhoca sem o uso da lupa, né? E aqui, para observar melhor, eu fiz uma espécie de lupa, que é esse vidro, para observar como ela se movimenta, né? Observar todas as características da minhoca, que é um anelídeo. Então dá para ver todos os anéis desse bicho. E ela se movimenta bastante rápido. Essa em particular me deu muito trabalho para pegar. Aqui nós podemos ver com bastante clareza como ela se movimenta,
né? E como ela forma os subterrâneos. Então, como eu disse anteriormente, elas têm essa importância também de oxigenar o solo em que vive. Então é isso, gente. Muito obrigada por participarem da Feira de Ciências, por assistir esse vídeo. E disseminem por aí a importância desses bichos, dos bioindicadores no geral, porque é pouco disseminado e eles são muito, muito importantes. É isso, pessoal. Um abraço. Até logo.